Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha, e o vídeo de hoje trouxe para vocês um vídeo mostrando a diferença de fazer a sua massa com a farinha de trigo já com fermento e a farinha de trigo sem fermento. Eu espero que vocês gostem do vídeo, então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Então vamos começar com a nossa massa com a farinha de trigo com fermento. Então eu tenho 3 ovos, 180 gramas de ovos, 250 gramas de farinha de trigo com fermento, 70 ml de óleo, 70 ml de leite, 160 gramas de açúcar refinado e 1 colher de sopa de essência de baunilha. A essência é opcional. Então, na minha batedeira, eu vou começar batendo os meus ovos e o meu açúcar. Vou bater até que dobre de volume e fique um creme bem clarinho. Já vou mostrar para vocês. Não tem tempo de batimento, tá bom? Depende muito de uma batedeira para outra. Quando eu comecei a separar os meus ingredientes, eu já liguei o meu forno para pré-aquecer em 180 graus, ok? Então aqui, ó, já dobrou de volume, já ficou bem clarinha. Eu vou parar a batedeira só para mostrar para vocês, mas não tem necessidade. Daí agora é só ligar em velocidade mínima e acrescentar o óleo e o leite. Depois de acrescentar o óleo e o leite, eu vou deixar bater por 2 minutinhos só para incorporar esses 2 ingredientes. Então aqui já bateu por 2 minutinhos, daí agora eu vou acrescentar minha farinha de trigo fora da batedeira. E como eu falei, essa farinha aqui é a com fermento, tá bom? Tem algumas marcas no supermercado e você utiliza a marca da sua preferência. Então é só misturar com a ajuda de um fouet até ficar uma massa bem homogênea. Daí, por último, é só acrescentar a essência. Se não quiser colocar a essência, não tem problema. E se quiser colocar uma essência de outro sabor, também pode. Então, eu tô colocando aqui aproximadamente 1 colher de sopa de essência de baunilha. Vou misturar muito bem e depois eu venho com uma espátula de silicone raspando a lateral e o fundo para certificar que tudo misturou muito bem. Massa bem homogênea, daí agora a gente vai colocar na nossa forma, tá bom, pessoal? Aqui eu vou utilizar uma forma redonda de 15 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura e untei apenas o fundo com papel manteiga. Vou despejar toda a minha massa, levar no meu forno. Tempo de forno varia muito de um forno para o outro. No meu levou aproximadamente 40 minutinhos, tá bom? A quantidade de massa preencheu até a metade da minha forma. Massa pronta, vou deixar esfriar completamente. Enquanto esfria completamente, a gente vai preparar a nossa segunda massa com a farinha de trigo sem fermento. Então aqui eu tenho 225 gramas de farinha de trigo sem fermento, 160 gramas de açúcar refinado, 70 ml de leite, 70 ml de óleo, 10 gramas de fermento, 3 ovos ou 180 gramas e a essência. Então agora na batedeira eu vou bater os ovos com açúcar. A gente vai fazer o mesmo processo da outra massa, tá bom? Então eu coloquei os meus ovos, o açúcar e vou bater até dobrar de volume e ficar um creme bem clarinho. Deu para ver aí na receita que tem uma pequena alteração na quantidade de farinha de trigo de uma receita para outra, mas eu já vou explicar para vocês, tá bom? Então aqui, ó, já dobrou de volume, já tá um creme bem clarinho, não precisa parar a batedeira, tá bom? Só parei para mostrar para vocês. Daí agora é só acrescentar o óleo e o leite e bater por 2 minutinhos para incorporar.
Então vamos lá, por que que eu gosto de colocar um pouquinho de farinha de trigo a mais? Eu sinto um pouquinho de diferença colocando aí 25 gramas a mais em cada receita, tá? Que é como se fosse o fermento à parte. Então, sempre na receita com farinha de trigo normal, se eu for fazer com a farinha de trigo com fermento, eu acrescento 25 gramas a mais de farinha, ok? Então agora que eu já estou misturando a minha farinha de trigo com a ajuda de um fouet, lembrando que também quando eu comecei a separar os ingredientes, o meu forno já liguei para pré-aquecer. Misturei completamente a minha farinha, daí agora eu vou colocar a minha essência de baunilha, também é opcional colocar a essência. E por último, a gente coloca o fermento. Colocou o fermento, mistura brevemente e daí eu venho com uma espátula de silicone também raspando as laterais e o fundo para certificar que tudo misturou muito bem, para daí sim colocar na minha forma. Então aqui eu tenho a minha forma na mesma medida, 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura e também só tá untada com papel manteiga no fundo. Vou despejar toda a minha massa e também vai preencher até a metade dessa forma. Levo no meu forno e no meu forno levou aproximadamente 40 minutinhos para assar. Mas como eu falei, o tempo de forno varia muito de um forno para o outro. Então massa pronta é só deixar esfriar completamente. Então aqui as minhas duas massas já estão frias, então eu vou marcar aqui no vídeo a massa que tem fermento na farinha e a massa que não tem fermento, tá bom? Dá pra ver que o crescimento de diferença é mínimo, mas mínimo mesmo, que não é aquela coisa, nossa, com o fermento cresceu super mais, não, tá? Então agora eu vou desenformar, vou fatiar essa massa para vocês verem o rendimento dela. Essa massa é uma massa mais estruturada, tá bom? Ela não é um pão de ló super fofinho, então ela é uma massa gostosa, estruturada e legal de trabalhar, tá? Eu trouxe essa opção de massa, mas você pode utilizar essa dica da farinha de trigo com fermento com qualquer outra massa que você utiliza, ok? Então agora estou desenformando a segunda massa. E eu vou colocar uma do ladinho da outra e vocês vão ver que realmente o rendimento de diferença é mínima, mas mínima mesmo. Na hora de fatiar é imperceptível. Para fatiar as minhas duas massas, eu vou utilizar um fatiador, então vai ficar todas as camadas de massa na mesma medida, tá bom? Se cortar com a faca pode dar um pouquinho de diferença, então eu vim com o fatiador para vocês verem o rendimento real. Então, fatiei a minha primeira aqui, ó, é uma massa com estrutura, não é uma massa seca, não é uma massa dura, tá? É uma massa fofinha também. Pode umedecer normalmente. Terminei de fatiar essa primeira massa aqui, ó, rendeu 4 discos de massa com uma espessura de aproximadamente 1,5 cm, que nem eu tô mostrando aí, espessura de um dedo mais ou menos, que é a espessura que eu gosto de trabalhar. Você pode fatiar ela mais grossinha também. Vou fatiar a segunda massa aqui para mostrar para vocês, vou acelerar um pouquinho o vídeo, mas vocês vão ver que o rendimento é o mesmo, são 4 discos de massa também. Então, 4 discos de massa também com a espessura de 1,5 cm, né? Espessura de um dedo. Daí agora eu vou mostrar o topinho para vocês, que foi o que sobrou, né? Dá pra ver que o topinho da massa que a gente colocou fermento à parte, ele cresceu mais. Então, ela cresceu um pouquinho mais, mas é bem mínimo mesmo. Na parte que a gente vai utilizar da massa, é o mesmo rendimento, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, me deixa aqui nos comentários falando o que você achou, se tiver alguma dúvida também é só deixar aqui embaixo, tá bom? Então o vídeo foi esse, um beijo e até o próximo vídeo!